A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar de algo que é bastante perigoso para as nossas famílias, para os nossos casamentos, que é o ato de quando a gente está realizando a obra de Deus, a gente está realizando o nosso ministério, atendendo o nosso chamado. Muitas vezes a nossa família pode se sentir sozinha, pode se sentir abandonada, desassistida. Então nós precisamos meditar nesse assunto, nós precisamos receber instrução nesse assunto. A nossa leitura bíblica é 1 Samuel no capítulo 30. Vamos fazer uma leitura rápida. O texto diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclague, e tinham ferido ou atacado a cidade e a tinham posto a fogo. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos ou prisioneiros. Vamos meditar. Esse texto traz muitas verdades práticas para nós. Isso é claro que aconteceu nos dias de Davi, no tempo de Davi. É claro que os amalequitas realmente fizeram essa obra, um texto verdadeiro e fiel. Mas esse texto ele também é profético e ele vale para os nossos dias. Aqui Davi e seus homens representa você como líder, ou quem sabe você não é um líder, mas você está a serviço de uma liderança de alguma igreja de Cristo. Então seja você Davi ou você seja servos, homens de Davi, eles ficaram ausentes. Tanto que era tempos de guerra, nós precisamos lembrar, então em muitas atividades de guerra eles ficavam ausentes da sua família. Nesse caso, a família de Davi e seus homens, elas estavam em Ziclague e eles demoraram 3 dias para retornar. E quando eles retornaram, um dos seus adversários, os amalequitas, eles vieram com muito ímpeto, com muita força, E feriram, atacaram a cidade e colocaram fogo. Esse texto ele é bem para os nossos dias. Aqui os amalequitas representam os nossos adversários, o adversário das nossas almas. Representa que ele vem com ímpeto, ele vem com força, ele vem de maneira organizada e ele vem contra onde a nossa família está instalada. Então ele vem com ímpeto, com força e de maneira organizada. Ele diz o texto bíblico que ele pôs fogo na cidade. E assim também o adversário das nossas almas, se ele puder, ele sempre vai pôr fogo dentro das nossas famílias e dos nossos casamentos. No verso 3 vai dizer que quando Davi e seus homens eles voltaram à cidade, então o cenário era terrível. A cidade ela estava queimada a fogo e já tinham sido levados cativos as mulheres, filhos e filhas. E essa é uma verdade para nós. Muitas vezes a nossa ausência ela pode trazer o fogo ou a destruição para os nossos lares e também pode trazer esse aprisionamento. Pode ser que mulheres ou filhas eles acabam ficando cativos, prisioneiros do adversário. Ou seja, é um grande saque, é uma grande destruição, é um grande perigo. Então a nossa ausência ela é necessária, mas a gente precisa entender que ela é também perigosa. É necessário prudência para nós ficarmos ausentes. Nos versos a seguir, eu não vou fazer a leitura completa, mas vou apenas contar. Nos versos a seguir, então, o povo ele se entristeceu, Davi e os seus homens, eles choraram até não ter mais forças para chorar. Então a tristeza, a angústia, ela chegou e foi muito grande a tristeza. E repito, o choro foi tão grande que não houve nem mais forças para chorar. Se terminaram as forças de Davi e do povo. No verso 6 vai dizer então que Davi estava muito angustiado, porque o povo queria apedrejá-lo, porque o povo estava em completo estado de amargura. Então veja bem, muitas vezes quando a tristeza vem, a dificuldade vem, ao invés das pessoas terem uma palavra de conforto, de ânimo, de encorajamento para nós, isso não acontece. E acontece como aconteceu com Davi. As pessoas, pelo contrário, ao invés de nos ajudar, elas querem nos apedrejar, porque o seu interior
é o interior que está em profunda amargura. No verso 6 vai dizer também algo tão importante e tão decisivo. Vai dizer que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Outra tradução diz que Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Ou seja, isso mostra que muitas vezes o nosso recurso, a nossa própria força, realmente ela se termina, ela não existe mais, ela se terminou, ela se acabou. Mas aqui Davi, em meio a toda dificuldade, em meio a toda a destruição que a cidade tinha passado, e lembrando que foi levado prisioneiros, as mulheres, os filhos e filhas, no meio daquele cenário tão terrível, Davi, mesmo assim, ele olhou para o Senhor. Mais do que olhar, ele encontrou forças no Senhor, ele se esforçou no Senhor seu Deus. O termo seu Deus aqui ele é muito especial porque representa um Deus pessoal, representa um Deus próximo, representa então que Davi conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, e quando tudo se tinha acabado, se terminado, então Davi se esforçou no Senhor. E foi muito grande a vitória que Deus concedeu para Davi. Então, no verso a seguir, Davi consultou a Deus. Davi, ele quis saber da parte de Deus que se Davi fizesse uma investida e se tentasse recuperar, se tentasse alcançar o seu povo adversário, e se tentasse recuperar, ele seria bem-sucedido. Davi consultou a Deus e Deus respondeu que certamente conseguirá, recuperará tudo o que foi tomado. Então essa é a palavra de Deus para Davi e também para as nossas vidas. Se porventura, durante os nossos deslocamentos necessários para o nosso ministério, a gente aprende que o adversário é aqui representado pelos amalequitas, ele tenta contra as nossas famílias. E se porventura ele tem vantagem, o Senhor ele nos concede graça para recuperar, nos concede ajuda, graça e o seu favor para nós recuperarmos tudo que perdemos. Então vamos às verdades práticas. Nós aprendemos através da meditação nesse texto, no estudo desse texto, que a ausência é algo perigoso. Aqui Davi estava ausente de Ziclag e a sua família não tinha proteção, a sua família estava vulnerável, a sua família estava frágil. Então nós aprendemos que a ausência é algo perigoso. Nós entendemos, repito, que muitas vezes sim, nós precisamos ficar ausentes, mas a gente precisa ter então uma prudência, uma maior prudência para ficarmos ausentes. E nós precisamos prover a proteção necessária mesmo com a nossa ausência. Na ausência de Davi, a cidade tinha ficado completamente desprotegida. Então isso é uma advertência muito importante. Então ali os amalequitas viram uma oportunidade e deram com ímpeto e foram bem-sucedidos contra aquela cidade e contra as famílias que ali estavam. Então é um aviso importante para nós. A gente precisa ter maior prudência e gerar também uma proteção para as nossas famílias, mesmo quando ausentes. Amém? Que essa palavra possa te ajudar, possa contribuir para você desempenhar o seu ministério melhor, com mais maturidade, com mais visão, com mais discernimento. E que você possa também discernir melhor a respeito da sua família, de como cuidar melhor, de como ser mais prudente e ter mais proteção com a sua família. Valorize a sua família em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo vídeo. Se esse vídeo te edificou, também compartilhe com mais pessoas.